Olá, meus amigos do intestino, como estão vocês? Todos bem? Eu estou ótima, espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos. Gente, hoje eu estou comemorando que nós estamos fechando 16 episódios, é a 4ª temporada, eu conto cada mês. E hoje o tema que a gente vai falar aqui tá bem bacana, que é o eixo intestino-pele. Então, para melhorar acne, celulite, flacidez, perder gordura, o quanto ter um intestino adequado e saudável pode te ajudar nisso. Para vocês que estão chegando agora, que são novos, entrem também, fiquem à vontade. Esse aqui é o Papo Digestivo com a doutora Loana, um podcast onde a gente sempre vai conversar sobre microbiota, intestino e quanto isso impacta não só na saúde do nosso trato gastrointestinal, mas na saúde do nosso corpo todo. Vocês que já nos acompanham aqui, eu estou sempre falando com vocês sobre os eixos, né, as conversas, as ligações que o intestino estabelece através da microbiota intestinal com outros órgãos e sistemas do nosso organismo. Então, por exemplo, o eixo intestino-microbiota falando com o seu cérebro. Se o seu intestino não está bem, você pode ter ansiedade, depressão, problemas no sono. Se o seu intestino não está bem, você pode ter problema na tireoide, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, com uma conversa com o sistema imune. E se o intestino não está bem, você pode ter um problema na pele. E eu já trouxe um convidado aqui para a gente conversar sobre isso. Vamos para alguns recadinhos rápidos aqui, gente, antes de eu apresentar o nosso convidado especial. Olha só, nós somos uma comunidade que já entendemos todas essas conversas, esses paranauê aí que o intestino tem com o resto do corpo, mas talvez você tenha algum amigo, algum familiar que não esteja com um tratamento completo em parceria com o intestino, pode estar faltando alguma coisa para ele persiste com sintoma, então manda aí o link do nosso podcast para ele ficar sabendo um pouquinho mais sobre a saúde dele e tomar outras decisões. E também, gente, dá um like ali, curte, que daí o YouTube entende que é um material relevante, ele ajuda a gente a espalhar para um máximo número de pessoas, pulverizar essa informação, que eu chamo que é a informação do bem. Agradeço desde já, para quem já está dando aí a curtida, agradeço essa nossa equipe do Cristal Podcast, hoje estamos com a Patrícia. E para você que quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, sobre o que é essa microbiota, essa questão do intestino, essas conversas, me segue lá no meu Instagram, doutora Loana HV, também vai ficar anotadinho aqui. Tá bom? Então vamos ao nosso convidado. Bora. Hoje estamos aqui, biólogo e nutricionista, professor e coordenador em cursos da pós-graduação na área de nutrição esportiva, estética e saúde da mulher, autor de livros na área de nutrição e estética, Rodrigo Granzotti. Obrigada, Rodrigo, pela tua presença, pelo teu tempo e trazer informações para a gente tão importantes sobre o eixo intestino-pele. Legal, é um tema relevante. Eu acho que eu que estou na prática da nutrição e da estética, a gente vê de forma muito direta a relação que o intestino tem, né, com várias queixas dermatológicas, né? Então, queda de cabelo, acne, então... É como a gente estava conversando nos bastidores, né? Tudo que passa pelo intestino vai refletir em diferentes estruturas do nosso corpo. E a pele acaba sendo afetado, com certeza. Sempre fala que o intestino é um reizinho, né? Se tratou Exato, bem, ele reage bem. Se tratou mal, ele larga no ventilador. Em algum lugar vai respingar. Alguma coisa ele vai provocar, né? Hipócrates já dizia, né? Tudo começa no intestino e essa é uma verdade. Se ele não tá bem em algum sistema, porque é um órgão que faz a nutrição de todas as nossas células, né? Que estão ali de boquinha aberta esperando alguma coisa boa. Eu sempre falo assim, a pele é um tecido... A gente não vê a pele como um tecido inerte, né? Ela é um tecido em movimento, tem ali a sua dinamicidade, e isso envolve fatores nutricionais. É o nosso maior órgão, né? Exato. Então, assim, como tem um contato íntimo com o ambiente externo também, né? Ela acaba respondendo a essas alterações, essas variações, o estímulo que vem de fora. E eu sempre falo que a pele, ela sempre está buscando o equilíbrio, a homeostasia, né? E para a gente manter esse equilíbrio, né, essa função adequada do tecido cutâneo, a gente precisa de nutrientes. A pele é uma estrutura extremamente dependente de fatores nutricionais. E a gente tem que entender que a fonte desses nutrientes é o intestino, né? Por onde esses nutrientes entram. Então, se você não... explica lá para o teu paciente. Chegou lá? Exato. Doutor, vem aqui tratar minha pele. Aí você fala, olha que nós vamos ver primeiro algumas coisas. Intestino. Exato. Então, nem sempre a pele é a primeira opção de tratamento, né? Às vezes você tem que olhar o paciente por uma outra perspectiva. E o intestino sempre vai entrar, né, nesse foco de atenção. Então, assim, se você tem um intestino que não tem uma capacidade de absorver de forma íntegra os nutrientes, compostos bioativos, enfim, né? Você acaba entregando menos para a pele. Sim. E ela vai, de fato, responder negativamente. Então, a gente tem que entender, assim, o intestino como uma porta de entrada e que a pele, ela vai receber aquilo que entrou naquela estrutura, né, no teu intestino. Então, se a gente não tem... é um espelho do intestino. Pode ser, eu acho que dá para usar essa analogia, né? Ela reflete aquela tua saúde intestinal. Então, se não tá chegando nutriente, é porque alguma coisa a nível intestinal não tá acontecendo de forma adequada. E até dá, né, Rodrigo, para tratar só a pele. Era o que era feito há muito tempo atrás, né? Mas com isso da microbiota, a gente sabe que vai ficar sempre um trabalho parcial.
Exato. Né? Às vezes a pessoa trata e volta, não tem sentido, né? Fica meio paliativo, né? Paliativo, a pessoa vai ficar com aquilo. A gente tá tratando, Exato. parece que sintoma. Exato, né? Isso. Então, e hoje, mascarando. assim, exato. E hoje a gente já tá mudando um pouco essa perspectiva do tratamento, né? A gente vai na fonte do problema. Então, aquilo que a gente estava conversando, se você não tem um intestino que funciona na sua plenitude, né? Fica difícil de você corrigir problemas que não só se estende à pele, mas a outros órgãos também, né? E, Rodrigo, qual que é a dificuldade que você sente? Porque hoje a gente tá num mundo que é muito anti-DNA, né? Exato. Meu Deus do céu, a comida vai pegar adolescente com acne, que acne é uma questão muito tratada com o eixo cérebro, intestino-pele, né? Exato. Então você vai chegar lá, a pessoa come fast food, come iFood toda noite, hoje os adolescentes bebem mais, né? Como que você trabalha isso, como que você conversa com o pessoal, porque vou te contar que é um trabalho que é difícil, né, fazer entender as meninas que estão obstipadas e que querem usar o Roacutan. Exato. Então, essa falta de informação, né, essa falta de realmente focar num trabalho, tem que trazer muita coisa, né, para um paciente desse, muito amadurecimento para chegar num trabalho legal e que realmente arregaçar a manga e ele fazer, porque na verdade, você como nutricionista e eu como médico, hoje eu me considero uma consultora, né? A gente Exato. apresenta o mapa do que seria o ideal, E eu uso muito a minha prática de professor, né? Porque a gente também entra como educador. Mas é uma vantagem, exatamente. Exato. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que fazer, pelo menos o que eu tento fazer em consultório, quando eu pego esse perfil de paciente que, puxa, tem um hábito mais, um paladar mais infantil ou que se alimenta quase que exclusivamente de alimentos industrializados, é tentar mostrar como isso impacta diretamente a saúde daquele indivíduo, mas mais do que isso, tentar, por meio da educação alimentar, mudar os hábitos. E isso é um processo construtivo, não adianta, a gente não muda, né, qualquer tipo de hábito exato da noite pro dia. Então, muitas vezes, são pequenas mudanças que a gente faz na rotina alimentar do paciente que ele já começa a perceber boas mudanças. Eu vou dar um exemplo bem clássico que aparece com frequência comigo. Eu tenho pacientes que eu tenho por hábito fazer o recordatório alimentar do paciente em consultório. Então, eu avalio o que ele come pelo menos ali nas 24 horas. Gente, isso eu acho muito legal. E eu tenho alguns pacientes... Exato. Traz muita informação, né, Rodrigo? Muita, isso é muito relevante para a prática clínica, né? Acredito. E eu tenho, assim, pacientes que quando você faz, se levanta esse histórico alimentar do paciente, tem pacientes que não consomem uma fruta por dia. Ou consomem uma fruta por semana. E aí, quando você introduz pelo menos uma fruta no dia, naquela semana ele já passou a comer 7. Sim. E aí sim você já fez uma grande mudança na alimentação desse paciente. Então, aos poucos, ele vai percebendo o quanto esses pequenos passos vão trazendo benefícios para a saúde daquele indivíduo. Então, às vezes você chega no final do tratamento, um paciente que tinha um perfil totalmente... uma alimentação totalmente inadequada e de repente ele está ali com hábitos mais saudáveis e isso está refletindo muito na saúde dele. E às vezes nem foi, por exemplo, a queixa principal dele, né? Sim. Por exemplo... veio tratar uma celulite, uma flacidez, está tratando de repente ele vê que melhorou o perfil lipídico, que a glicemia dele melhorou que a disposição dele melhorou, exato. Então você vai vendo o impacto, né, que uma boa alimentação tem na saúde global do paciente. Mas você sabe que a gente que traz essa informação nova, bem dizer nova, para alguns médicos, nutricionistas é nova, imagina para pacientes. Às vezes a gente fala uma coisa... Né? Vem um paciente com ansiedade, a gente vai pedir um coprológico. Sempre brinco, pedir um coprológico. Assim, hã? Então, assim, calma, eu vim no médico errado. Mas assim, eu acho que nem na formação de vocês estudam por essa perspectiva, né? Não, eu me formei em 98. Projeto Microbioma foi 2017, finalizou. Então, 2016, 2017. É super então, recente. Tudo que a gente foi correr atrás. Né? Que a gente tem que estar, eu sempre falo, com o coração aberto, com a mente disposta para assimilar coisas novas. Hoje porque assim, a medicina ela é muito. Ela roda em velocidade alta. Não, a ciência da saúde é assim, né? Sim. E eu acho que a gente tem que começar até a pensar na estrutura curricular hoje, né? Tentar modificar ali algumas... Tanto na área de nutrição quanto médica, a gente exato. colocar essa cadeira de microbiota. Tem que existir isso. Porque hoje, assim, a ciência está muito avançada nesse sentido, né? E a gente está vendo o quanto as doenças, as patologias passam pelo intestino, né? De alguma forma. Eu tô brincando, viu, Rodrigo? Que tudo, eles falam, doutora vai me dizer que é intestino. Eu falo, doutora, eu tô com isso, vai dizer que é intestino. Mas eu acho que se a gente começar a divulgar mais, com informações adequadas, corretas, baseadas as pessoas vão começar a se conscientizar mais. Isso acaba forçando, né? Exato. As universidades, o próprio
profissional da área da saúde a introduzir isso na rotina de Einstein atendimento. já colocou alguma coisa, eu vou me certificar isso, Legal. depois até eu te falo. Mas, Rodrigo, falando nisso, do jeito que você aborda o paciente, eu acho muito importante, a gente tem que trazer essa informação de forma séria, Sim. mais flexível, Super, né? Porque né? isso é muito importante. Você imagina você mudar, eu sempre falo que duas E, coisas gente, muito difíceis de intestino mudar. ainda é um tabu, né? Você falar de cocô, Não, né? ninguém quer falar. Ninguém quer falar, né? A pessoa E, fala, tem pessoas que nem olham pro cocô, né? Eu sempre falo pros meus pacientes, você olha pro teu cocô, né? Você vê o formato dele, ele tá boiando, né? Ele é mal cheiroso e as pessoas, credo, nunca... Porque exato, porque ainda a gente tem aquela cultura de falar de cocô é coisa feia, suja, né? Faz parte da gente, Faz né? parte. A pessoa pode falar de pele, pode falar de cabelo, pode falar do moinho encravada e não pode falar do nosso resíduo digestivo, não fala mais nem cocô. E eu até resíduo falo pro digestivo. paciente, né? Uma curiosidade, hoje você não vê mais. Antigamente você ia na casa da tua avó, você via uma latrina azul, preta, verde. Hoje nenhuma mais é dessa cor, porque você precisa ver as suas excretas, né? Você tem que ver que cor que tá a sua urina, você tem que ver como é que tá o seu cocô. Isso é uma forma de você trazer um diagnóstico pro paciente, né? Então não tem mais privada preta, azul, como você ia na tua avó, né? Imagina você vê um sangramento na privada preta. Não tem como, né? Acende a luz, traz um holofote aqui. Joga oxigenada. Exato. Se borbulhar, tem sangue. Não tem como mais. Mas, então... Rodrigo, foi bem interessante você falar isso, porque eu fiz um post, que aliás deu muita visualização, que eu perguntava assim, gente, que tipo de paciente você é? Você é a Elsa, do Let It Go, né? Que é aquele nariz empinado, assim, fiz e vou embora, não olho. Ou você é Sherlock Holmes. Gente, você tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar que aquilo ali, ele é o resultado do processo digestivo que passou dentro de você. Tudo, né? Então, tudo isso como tá, né? Isso vai refletir na gente. Então, se tem resto alimentar, tudo isso é que tem alguma falha em algum processo de digestão. Se tem sangue oculto, né? Enfim. Exato. Mas assim, falando dessa questão do teu paciente, achei bem interessante, porque realmente quando a gente fala de hábitos, eu acredito que alimentação e sono são dois muito difíceis de mudar. A atividade física, até você consegue colocar um personal, o personal arrasta o paciente. Exato, motiva, né? E vai com a amiga. Agora dormir, gente, dormir bem e comer. Comer você com você, aquele dia vem aquela tentação. E a gente pontuar isso para o paciente. E o comer, ele é uma construção, né? Construção. Porque ele vem desde berço. Foi aquilo que o pai introduziu, a mãe introduziu, a avó introduziu. Então, assim, o paladar do paciente hoje é uma construção quase histórica. Uma herança familiar. Exato, é uma construção histórica dele. Então, assim, as preferências, o tipo de paladar que ele tem, enfim, então tudo isso ele desenvolveu ao longo do tempo. Então, para mudar isso, eu sei que é difícil. Mas se mudar 10, que nem você falou, é melhor que 0. Mas a partir do momento que ele muda, que exatamente, aí ele acaba adotando, né, uma proposta diferenciada e que provavelmente vai trazer um impacto para a saúde dele. Tomara que, né, o paciente realmente pense e ele dê um crédito para o tratamento, que parece total loucura, mas ele vai fazer um pouquinho e ele sente melhor. Faz outro pouquinho, ele sente melhor, daqui a pouco ele pensa, rapaz, eu quero fazer inteiro. Exato. Né? E falando de alimentos, que alimentos, assim, né, para quem nunca raciocinou em relação à pele, o que seria alimentos inflamatórios? Exato. Quais são os alimentos que você fala com o teu paciente? Poxa, você está comendo isso ou aquilo, e o que seria legal retirar, assim, dos principais? Ó, eu uso muito como base, né, a queixa que o paciente traz pro consultório, né? Então, assim, como eu falei para você ali no começo, a pele responde muito aos fatores nutricionais. Então, tem nutrientes que impactam de forma direta ou indireta na qualidade da pele. Vamos supor que um paciente chegue no consultório com uma queixa de acne, né? Que, aliás, é um problema bem comum na adolescência, super, né? Não sei né? quantos por cento. A gente tem uma frequência, nos adolescentes você no vai Brasil. pegar ali os dados epidemiológicos, né? Na população jovem, e aí entra o adolescente um pouco nessa estatística, se tem ali 90%, né, desse público com algum grau dessa doença, né? E doença grave, né, Rodrigo? Exato. Vamos falar que a estética, que tem muita... Nos Estados Unidos a gente tem esse número, não sei aqui no Brasil, se você já procurou uma estatística, mas tem casos de suicídio. Exato, por causa né? disso. É uma doença muito grave, muito né? a autoestima, né, do paciente. E assim, a gente não deve só enxergar a acne como um problema estético, né? Você tem muitos fatores associados ao desenvolvimento da doença, inclusive endocrinopatia. Você vai lá pegar uma mulher com SOP, e ela está suscetível a ter mais acne. Ela pode ser reflexão de uma outra doença mais grave, Exatamente. né? Então, assim, quando o paciente chega com essa queixa, eu não olho só para uma queixa estética, né? Importante. Eu tenho que olhar, assim, qual é a base daquele problema, né? Da onde aquilo tá vindo, né? Pode ser uma base alimentar, mas pode ser hormonal, pode ser várias outras coisas, então, né? Assim, pra gente deve ser muito bem investigada. Mas quando a gente pensa no perfil da alimentação, o tratamento da acne, você tem algumas recomendações em alguns guidelines, né? Que a gente usa muito no critério de tratar o paciente. Por exemplo,
os alimentos que mais estão associados com a severidade da doença são os alimentos com elevada carga glicêmica. Eu sempre falo para esse paciente, para os meus alunos dentro das aulas de estética, que dieta de padaria não é uma dieta apropriada para quem tem esse tipo de problema. Não, tem gente que acorda na padaria e Exato. janta na padaria. Então, aquele alimento com farinha refinada, com baixo teor de fibra, que estimula muito a produção de insulina, que eleva a tua glicemia, esse é um tipo de alimento que vai, naquele paciente, né, ajudar a desenvolver o problema. Gente, açúcar é um problema para a pele. Sabe aquela coisa que a tua avó já falava? Que açúcar envelhece? Exato. Que açúcar faz acne? Que açúcar é um problema, né? Não só para esse, para vários problemas, não tem nada bom para açúcar. Compensação do sódio só se fala uma doença, hipertensão. E o coitadinho tá lá no paredão. Exato. Açúcar leva milhões de doenças. Opa, açúcar passou? Não vi. Exato. Ninguém fala nada. Ninguém discute. Você a pensa ferro e quantas fogo, pessoas nunca escutaram isso? O açúcar te leva a sua acne. E a pessoa se entupindo de açúcar. Porque é essa alimentação hoje dos jovens, né? Basicamente é baseada em alimentos industrializados Processados, ultraprocessados. que tem açúcar ou muito açúcar na composição. Então, assim, o tratamento em si, a gente leva em consideração a diminuição ou até mesmo a exclusão de determinados alimentos, né? A gente sabe, por exemplo, isso já está descrito também nos artigos, né? Nos próprios guidelines de tratamento, que o leite, por si só, ele pode contribuir com o desenvolvimento da acne, né? É um alimento que tem muita leucina, que tem fatores de crescimento, como IGF-1, e isso aí acaba trazendo também um impacto direto sobre as estruturas da pele que levam ao desenvolvimento da acne. Então, o leite com Nescau à noite está cortado. Exatamente, para esse paciente. E é o típico alimento do paciente adolescente. E é o típico alimento que o adolescente gosta, exato. Sim. Então, assim, a Nutella é um alimento que é muito consumida por adolescentes, que tem gordura saturada, tem muito açúcar, né? E que vai trazer um impacto também para a saúde do tecido. Então, assim, a acne tem fator nutricional envolvido. Flacidez de pele, que é o que a gente trata muito em consultório, né? Eu pego muitas mulheres com, por exemplo... Aí já vamos para minha idade, mulherada. Flacidez, presta atenção aí, que a acne já passou. Vamos lá. Então, a flacidez, por exemplo, consumo excessivo de açúcar, glicação. Glicação, que é um tipo de alteração que a gente vê... Eu até tenho um pesadelo com essa palavra. Então, é um tipo de alteração que a gente tem nas proteínas de colágeno. Nas proteínas estruturais. As proteínas estruturais, corpo, exato. Né? Colágeno é uma delas. Exatamente. Então, assim... O colágeno é uma proteína muito suscetível a essa glicotoxicidade. A partir do momento que você aumenta a sua glicemia e mantém isso de forma crônica, você vai alterar a estrutura proteica. E tem gente que mantém durante o dia, né? Aquela glicemia alta, né? Que não baixa ali 110, 130, Nossa, aquilo é destruindo o colágeno. Porque isso aí vai alterando as estruturas, né, as proteínas estruturais, e ao longo do tempo você vai acelerando o processo de envelhecimento, gerando dano oxidativo, processo inflamatório, glicotoxicidade. Então, assim... Esse é um outro alimento que tem influência direta, né, sobre o consumo excessivo de açúcar. Sim. E daí a gente vê como é contraditório, né? Como a nossa população tá mal informada. Exato. E como realmente, né? Às vezes os pacientes vêm para mim, o que você toma de coisa? Eu só tomo uma coisa, doutora, colágeno. E a alimentação tá péssima, tá super inflamatória, as pessoas bebem muito, que vira açúcar, igual aqueles maquininha lá de Las Vegas. Tlim, tlim, açúcar. Vou te falar quantas vezes eu não dei banho de água fria num paciente que chegou para fazer um tratamento, e eu falei, um tratamento estético. De bombeiro, né? Aí, assim, a gente começou a avaliar vários parâmetros, eu falei, na sua condição, não tem como a gente te submeter para fazer um procedimento. Porque a gente tem alteração aqui. Enquanto você não mudar alguns parâmetros, a resposta que esse procedimento estético vai trazer na sua pele não vai ser o mesmo. Por exemplo, hoje se fala muito em bioestimulador, preenchedores, né? Sim. E o resultado desses procedimentos... Tudo que você quer é estimular a produção de colágeno. Então, assim, para você estimular essa via, você tem que ter nutrientes envolvidos, né? Vitaminas, micronutrientes, a própria proteína da dieta. Gente? Exato. Então, assim, não tem como pensar só no procedimento. Sim. Eu tenho que pensar no que o procedimento, né, necessita para ter resultado. E muito disso vem de nutrientes. E aí a gente entra também na questão intestinal. Se o meu paciente não tem uma boa função intestinal, como que ele vai absorver esses nutrientes que vão chegar para a pele e vão trazer esse tipo de resposta, né? E também tem, né, Rô, que a questão de pele, cabelo e unha, em medicina, a gente considera anexo. Exato. Né? Então, se tá faltando nutriente no teu corpo, ele vai distribuir para os órgãos mais importantes. E na semiologia, a gente usa isso para avaliar a carência nutricional, né? Né? Então a assim, unha alterada. Pra sobrar, pra chegar mesmo lá na pele, cabelo e unha, você tem que estar bem, tem que estar zerado, tem que estar sobrando. Vou jogar lá pra pele, vou jogar lá pro seu cabelo, pra sua unha. Então você não acha que você vai tomar super inflamada, não vai né? dar Uma certo, alimentação
processo superinflamatório do teu intestino lá com disbiose, leaky gut, não tá absorvendo nada. Você joga um suplemento, você faz um tratamento e isso vai reverter. Então, assim, realmente, quem não tá sério no mercado, fazendo algum tratamento, não é uma crítica, mas é uma observação que a gente tem que estar ciente. E quando a gente procura um profissional, você vai fazer uma avaliação diferente do Rodrigo, que vai chegar e vai falar, ó, gente, isso aqui vai ter determinado resultado, se você for por essa via, se você for por aqui, a gente pode otimizar o seu procedimento estético e também, gente, quem não tá livre, todo mundo quer fazer um procedimento estético, né? Mas que seja válido o investimento, que seja levado com seriedade. Eu acho que assim, quando o paciente se propõe a investir, porque nem sempre o procedimento é barato. A gente tem procedimentos hoje que custam 2, 3, 4, 5 mil reais, dependendo do que ele vai fazer, né? Então, se ele tá investindo, né? Você tá fazendo um procedimento estético homem, né? Porque mulher, acho que já saiu os 12, 20 mil, hein, Padrinho? 5 mil, onde? Tô colocando ali um procedimento, um pacote simples, né? Sim. Ele vai ter um investimento. Então, nós chegamos no Golden Plus. Exato, né? Se ele não tá... se ele tá disposto a investir, quer ter um bom resultado, então acho que a gente também tem que usar a base ali, né? Pra dar isso pro paciente, né? Gente, você viu que está dando muito mais, né? Porque de base o paciente vai ganhar no sono, na disposição, na massa muscular, vai ganhar em tudo. E falando do sono, eu sempre falo para os meus alunos, o sono da beleza, ele existe, né? Sono da beleza, fala aí. Sono da beleza, ele existe, né? A síntese de colágeno, ela tem um ciclo circadiano. Existe um relógio biológico que coordena esse processo, né? Então, geralmente, a produção da proteína, né? Ou pelo menos dos fragmentos da proteína de colágeno, ela acontece enquanto o paciente está em repouso. Então, aquela hora de sono, ela é extremamente importante para que as células da sua pele, né, em especial o fibroblasto, produza os fragmentos de colágeno que durante o dia vão ser polimerizados, ou seja, eles vão ser juntados para formar a proteína. Então, o indivíduo ele precisa dormir, ele precisa ter horas de sono para que a sua célula, as células da sua pele produzam essa proteína e formem, né, a matriz, né, da pele que dá sustentação, enfim. Então, o sono da beleza, ele é real, ele existe. A gente precisa dormir para ter uma pele bonita. Aliás, Rodrigo, aquilo que a gente fala, né? Estilo de vida bom. Estilo de vida. Que você veja que ninguém nunca pensa, mas quando que você está construindo uma massa muscular? É à noite, de dia você está catabolizando. Exato. Quando que você está fixando um aprendizado, alguma coisa que você teve durante o dia? À noite. Então, a gente realmente tem que respeitar esse ritmo circadiano para tudo, né? É que nossas avós diziam, dorme para aprender, dorme para crescer. E hoje a gente traz cada vez mais do dia para noite, celular, tela, dorme 1 hora. Patrícia, não é isso? Vocês que são da mídia, fica tudo na frente do computador aí, né? E acorda daí tarde, eu digo assim, você só repousa o corpinho, porque o timing, tu perdeu já. E vou te falar, assim, o intestino, ele percebe isso, né? Também. Quando você tem um sono desregulado, quando você tem menos horas de sono, você começa a mudar a sua microbiota, né? Então você aumenta seu nível de estresse, aumenta o teu nível de ansiedade, leptina, cortisol. E tudo isso vai influenciar na sua microbiota intestinal. E aí, como consequência, você tem ali uma disbiose, uma hiperpermeabilidade intestinal. Então, são consequências, né, de maus hábitos que podem afetar a saúde do teu intestino. Aí, de repente, isso vai afetar a sua pele, vai afetar o seu cabelo e assim por diante. Então, a gente tem que ver as coisas muito ligadas, né? Não tem como dissociar um problema do outro hoje, né? Eu sempre falo que a gente faz, não é especialidade, gente, eu gosto de frisar, não é uma especialidade de medicina integrativa, isso não existe, mas existe sim uma visão integrativa, por que não? Porque a gente que trabalha com o intestino, né, Rodrigo? Como é que a gente vai fragmentar o intestino depois que a gente descobriu que a microbiota fala com todo mundo? Então, é só ver isso, não vou ver a tua tireoide com tireoidite de Hashimoto ali piscando. Não tem como. Não vou ver isso daqui, não vou ver aquilo ali, não tem como, né? Hoje em dia a gente não pode dissociar, né, as estruturas, é muito interligado. E o intestino ele se liga com tudo, né? A gente tem ali um tecido linfóide, né, que é o GALT, o tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal, que ele vai interagir com a pele, vai interagir com o pulmão. Muito com a pele, né? Muito. Então, assim, fala um pouquinho disso pra nós. Então, isso que é interessante, né? Então, a gente tem ali um tecido de comunicação, que é o teu tecido, o teu sistema linfóide, e ele se comunica com várias estruturas, dentre eles a própria pele. Então, tudo que o teu intestino produz, de bom ou de ruim, de certa forma, vai estimular esse tecido, né? Na maior parte das vezes, estimula células imunológicas, né? Que é o que, de fato, percorre ali pelo sistema linfático. Então, veja, se a gente tem ali substâncias que exacerbam o aumento da atividade dessas células imunológicas no intestino, isso vai percorrer pelo seu corpo. Se de repente isso para na sua pele, e eu tenho lá uma lesão, uma acne, uma queda de cabelo, isso pode ser um gatilho para piorar ou agravar aquele problema. Então eu sempre falo que o teu intestino ele tem que produzir coisas boas para que isso se conecte com outras estruturas do seu corpo, para que
bons resultados. Uhum. Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, que gera coisa boa, né, a nível intestinal e que vai impactar diretamente, de forma positiva, a pele do meu paciente. Fibras solúveis. Fibra. Aumentar o consumo de fibras, né? E hoje o pessoal na dietinha hiperproteica... Então, exato. Você tem um baixo consumo de fibra hoje. É alface. Exato. Então, assim, recentemente eu estava dando uma aula de função intestinal e eu coloquei um dado epidemiológico, né? Uma realidade brasileira, né? O brasileiro hoje, ele consome 50% ou até mesmo das necessidades de fibras que ele precisa do dia. Então, a média de consumo de fibras no Brasil hoje é de 12 a 15 gramas. Quando a gente precisa de pelo menos 30. Então, a gente consome muito pouco fibra. Né? Exato, por dia. Isso mostra que a gente tem uma alimentação muito industrializada, muito refinada. Né? Isso é um reflexo hoje do nosso hábito alimentar. Quando a gente começa a aumentar o teor de fibra da dieta, isso naturalmente vai modificando o perfil das nossas microbiotas. Sim. Isso naturalmente acontece. E, geralmente, nós não temos a capacidade de digerir as fibras. Nós não temos enzimas, né, que quebram ali aquela cadeia de carboidratos. Mas a gente tem as bactérias. E as bactérias, quando digerem, metabolizam essas fibras, elas geram substâncias interessantes. Dentre elas, os ácidos graxos de cadeia curta, né? Butirato, propionato, acetato. E isso, quando entra no teu organismo, pela corrente sanguínea, enfim, e chega na sua pele, olha só que interessante, estimula, por exemplo, fatores de crescimento, estimula a produção de colágeno, melhora o sistema imunológico da sua pele, né, porque a gente tem células de defesa no tecido cutâneo, enfim, então o intestino ele consegue manipular como sua pele funciona a partir de substâncias que ele produz, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais carinhoso, né, pela função intestinal, porque isso vai refletir, sobretudo, na qualidade e na função. Que a gente joga para dentro, exatamente, né, Rodrigo? Né? Então, gente, resumindo o que o Rodrigo falou, é isso. Se a gente quer desinflamar a pele ou desinflamar uma lesão, uma psoríase ou qualquer outra coisa, psoríase no próprio processo rosácea, de cicatrização, né? Cicatrização de ferida. Então, você tem que desinflamar o intestino, né? Então, se desinflamou o intestino, você tem bactéria boa que só come fibra, então você vai jogar proteína, não está alimentando essas bactérias. Vai ajudar a gordura ruim, não está alimentando essas bactérias. Exato. Então, a fibra vem ali, que tem que aumentar a quantidade, segundo o Rodrigo. Aumenta ali, no começo, se não puder comer, pode suplementar? Pode, eu acho que é até muito válido. Hoje a gente tem, assim, boas fontes de... vários suplementos com boas fontes de fibras, né? Então, nem sempre. Tem dificuldade no começo colocar essa quantidade de fibra e também mesmo escalonado estufa, né? A pessoa não está acostumado. Dá para fazer essa brincadeira no início do tratamento, né? Você começa a trabalhar com os módulos de fibras, com a suplementação, vai adequando a quantidade ao longo do tratamento, né? Introduzindo os alimentos fontes, então você vai diminuindo a suplementação. Então, assim, você consegue, entre aspas, fazer esse manejo, né? E eu sempre acho muito válido no início do tratamento, quando o paciente tem um perfil alimentar muito ruim, que a gente precisa aumentar isso, os suplementos estão aí para dar esse suporte. Tudo, né, Rodrigo? Você tem que arrumar a cozinha, culinária, o mercado, aprender a cozinhar coisa diferente. Então, às vezes porque proteína é só chapar, né? E você come. Exato. Carboidratos a gente sai da um de trabalho, né? Exato. Então, assim, no início do tratamento, eu acho muito válido. Eu utilizo muito, né, na manipulação dos suplementos prontos. A gente tem que ajudar, né, Rodrigo? Fazer tudo que der pra eu acho que, assim, isso ajuda o paciente a ganhar tempo. É uma bengala do bem. Exatamente, ajuda o paciente a ganhar tempo. E aí, quando a gente começa, ou quando ele começa a perceber que ele está melhorando algumas coisas, né? Ele está introduzindo outros alimentos que são fontes de fibras, enfim, né? A gente vai abandonando ali a parte da suplementação, ele fica dependente do alimento, que é o objetivo mesmo, né? É que assim, o legal de tratar intestino, né? É que a gente desinflamando o intestino, tudo desinflama. Nós estamos falando da pele, mas produzindo substâncias anti-inflamatórias ali, assim como produzindo substâncias inflamatórias que estão dos alimentos inflamatórios. Esse sistema imune, as bactérias conversam com o sistema imune e mandam umas mensagens não tão legais para os órgãos que ela se comunica. E daí a gente tem essas questões de pele, né? Mesmo quem não tem problema de pele, vamos dizer que você tá com o intestino bom, exato, vai estar melhorando a pele. Em vários aspectos, né? Cabelo, unha. Cabelo, tudo melhora, unha. Né? É um reflexo e me fala do polêmico Roacutan. Falei desses dias do Roacutan, né? Fiz um post ali. Essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Doutor, ao invés de fazer todo esse negócio aí do intestino, esse negócio de fibra, não dá pra tomar Roacutan? A isotretinoína, né? É um medicamento que esse amplamente, é o nome, né? É amplamente utilizado para o tratamento da acne, né? E assim, o que eu vejo muito é que não existe muito critério para você prescrever
o medicamento para o paciente, né? Vários colegas médicos prescrevem assim, como já se fosse a última terapia, ou, enfim, né? Sem efeito colateral nenhum. Né? Então, né? assim, Vamos tem prescrever. muito, cara, Sim. efeito colateral, O né? A gente acompanhamento tem que ser hepatotoxicidade. Recentemente coloquei no meu Instagram ali que existe uma incidência muito grande de depressão em pacientes que fazem uso desse medicamento. Então, você tem uma parcela de quase 10, 11% de indivíduos que fazem uso da medicação e desenvolvem quadros, né, distúrbios psicológicos. E vamos dizer que não é uma fase muito adequada, né? Porque o adolescente já é quase uma pessoa, exato, né, com baixa autoestima, e você tem acne mais ainda, pelo contexto geral de estar se reafirmando, né, de um monte de coisa, assim, e se jogar uma medicação que pode causar depressão, exato, eu não sei, não queria isso pro meu filho. Você complica a vida do indivíduo, né? Sim. Então, assim, é um medicamento que traz bons resultados? Né? Não, a gente não... Nos casos graves. Exato, né? E que estava levando um tratamento em paralelo, exato. talvez, né, Rodrigo? Então, assim, traz bons resultados? Traz, mas tem um impacto muito grande na saúde do paciente, que também deve ser colocado na balança, né? Em consideração. Sim. Então, assim, é um tipo de substância que, puxa, vai melhorar as lesões, enfim, mas vai trazer ali, né, algum efeito colateral importante para o paciente. Você sabe que eu estava lendo aqui um negócio no Journal, vou falar em português, tá, gente? Meu inglês, não estou preparada hoje. No Jornal Americano da Academia de Dermatologia, que a questão de as coisas que o intestino, né, que eles selecionaram, as 3 situações interessantes que melhoram na pele, melhorando o intestino. Então, a questão de acne, né, que é uma coisa muito significativa, fotoproteção e cicatrização. Perfeito. Né, eu gente, acho isso que é muito legal, que as pessoas não sabem, né? A gente discutir isso, uma pessoa vai passar por uma cirurgia plástica, por favor, consulta com o Rodrigo. Exato, né? Antes, e o próprio... Tem um preparo todo para fazer, né? Não, que é pode a cirurgia... melhorar a cicatrização, sim, os trabalhos cirurgia, mostrando... Cirurgia, sem sombra de dúvida, é um fator dependente, nutriente dependente, né? Então, a resposta do reparo tecidual leva em consideração o que o paciente vai comer. Assim, o preparo da pele no pré e o que ele vai comer no pós, que é o que ele vai precisar. O pré, assim, pra gente trabalhar com um resultado legal, é quanto tempo... Cada paciente depende do que ele tem, mas exato, normalmente um mínimo de 30 dias... Eu falo que o ideal, pelo menos, isso, no mínimo, antes do procedimento, 30 dias pra gente adaptar ali, né, a pele, enfim, as estruturas para receber o estresse, né? Inclusive, tem alguns suplementos que dá pra fazer, né? Você costuma fazer alguma suplementação para dependendo do paciente, sim. Na maior parte das vezes, proteína. Por incrível que pareça, né, quando a gente atende o paciente, uma das coisas que me preocupa muito, principalmente pensando em reparo tecidual, é o aporte proteico da dieta desse indivíduo. A gente tem que pensar que a pele, enfim, ela vai sofrer uma injúria e vai precisar ser reparada. Isso envolve, né, o quanto de proteína o paciente ingere. Então, existem cálculos que a gente faz, que a gente mensura que a quantidade para aquele paciente é X. Então, a gente sempre tenta ajustar para aquele paciente aquela necessidade. Muitas vezes entra o suplemento de proteína e assim por diante, né? Para fechar esse cálculo. Nossa, proteína, todo mundo come proteína. Sim, todo mundo come, mas nem todo mundo digere e absorve. Exato. Né? Tem medicamentos, a pessoa ansiosa que manda pedaço inteiro, faz uma desbiose, nem sempre essa carga também está chegando, né? Interessante fazer, porque quando você faz uma suplementação, ela vem pronta para absorção, né? Então, assim, isso aí é relevante para o procedimento. Então, ajustar alguns fatores nutricionais, micronutrientes, que são extremamente relevantes para esses procedimentos, né? Então, você vai pegar um paciente com uma ferritina baixa, né? Que já é um indicativo que é uma questão que é comum, gente. Muito comum, né? Que às vezes, puxa, o profissional que vai fazer lá o procedimento só avalia às vezes um hemograma, né? Nem pede no pré-operatório. Exato, né? Nem pede. Não então, assim, ele já está entrando no estágio de depressão. Então, a ferritina é o meu primeiro parâmetro para ver o estado nutricional daquele nutriente. Se está baixo, puxa, reparar a pele, né? Produzir colágeno é dependente de ferro. Então, se o paciente já está deficiente, carente, ele vai ter uma dificuldade de fechar aquela ferida. E dependendo da cirurgia, né? Perde ainda sangue. Exatamente, perde muito, dependendo da extensão exatamente, dependendo da extensão do procedimento, ainda perde sangue durante o procedimento cirúrgico. Então, assim. Aí entrou com 10, sai com 5. Exato. Aí, coitado, né? E a cicatrização ele já entrou ruim e saiu pior, né? Do ponto de vista nutricional. E aí, assim, se a gente não pensa isso previamente. Sim. A incidência de intercorrência depois é muito grande. Gente, o pessoal sabe que é uma deiscência de uma cicatriz ou que tem um dreno que não fecha, é complicado. E você tem dados, hoje você vê ali que 50%, né, das complicações cirúrgicas tem relação com carência nutricional,
Então, assim, dificuldade de fechamento de lesão, de cicatrização, cicatriz hipertrófica, enfim, deiscência, né? Isso aí tem muita relação com a comida, né? Com o fator nutricional. Sem contar que o pós-cirúrgico ele é complicado, né? Porque ele tem muito anti-inflamatório, corticoide, antibiótico. E às vezes a pessoa já vai depletada. Pô, a gente sabe que depois de um curso de antibiótico, às vezes leva 4 a 6 meses para recuperar uma microbiota. E outra, né? O paciente ele sai do procedimento cirúrgico, que vem a primeira dieta do hospital. Às vezes é uma bolachinha, gelatina, né? Então, bolachinha, água e sal. Não é isso, Patrícia, aquelas bolachinhas. É uma alimentação, tipo, super, hiper, mega inflamatória. E assim, não tem nenhuma densidade nutricional, ou seja, aquele momento que ele está precisando... Polenguinho. Então, aquele momento que ele está precisando de nutriente, porque o corpo está sob estresse, ele recebe ali um alimento que não traz benefício. Então, assim, eu tenho um curso de cirurgia plástica, né? Que a gente fala só de terapias nutricionais. Ah, que legal. Fala aí pra nós, quem estiver interessado. E é só pra gente nutricionista? Profissionais da área da saúde de maneira geral, que trabalham com cirurgia plástica, direto e indiretamente. Fisioterapeutas, biomédicos, nutricionistas. Então, legal. assim, a cada... É um curso que tem duração de 6 semanas, né? Onde você está fazendo online? É tudo online, né? Inclusive, a próxima turma começa agora dia 28 desse mês. Ó, pessoal, última oportunidade. Exatamente. Então, assim, quem quiser saber um pouquinho mais sobre procedimento cirúrgico e a terapia nutricional, é um curso bem bacana. Então, lá a gente fala da importância do nutriente em cada fase da cicatrização, desde a hemostasia até da fase inflamatória, que é extremamente importante para o processo cicatricial, para a fase de fibroplasia, que é a síntese de colágeno, que é o que a gente precisa para fechar a lesão, até a parte do remodelamento. Então, você tem ali todas as etapas do fechamento da lesão, sendo dependente de fatores nutricionais. E a gente sabe, né, que a metade metade da cirurgia é o cirurgião, a outra metade é o pós-operatório e cicatrização. Exato. Né? E, cara, eu falo assim, pro cirurgião é uma dor de cabeça a intercorrência. Mas você sabe que agora tem uns cirurgiões plásticos, alguns colegas aí se interessando por isso, né? Exato, tem mudado muito. Até a questão de cortisol, paciente que já tá, né, sob estresse, se submeter a um estresse cirúrgico, um estresse anestésico. E a cirurgia então, traz esse estresse, né? As pessoas estão se preocupando com isso mesmo, né? Que não é só operar e largar, é realmente... acompanhar esse paciente, né? Eu sempre digo que cirurgia, eu deixei de fazer cirurgia, gente, mas a cirurgia tem o pré, o intra e o pós. E o casamento, né? Porque o paciente sempre vai lembrar do você, ele que liga, doutor. E assim, então, ele vai te ligar de madrugada. Se ele tá passando um perrengue, ele vai te ligar de madrugada. Tem que cuidar desse procedimento todo, né? Exato. Então é bacana isso daí. E em relação à fotoproteção, porque hoje tá muito na moda esses negócios, na moda é uma moda boa, né? A gente não é uma moda passageira, mas uma coisa que tá chegando é a questão do tratamento in e out, né? Então a gente faz o prebiótico, faz o probiótico, né? Que a gente ingere via oral. Sim. E hoje tem muito creme com isso, né? Então tem você vai os olhar skin biotics, né? Aqui, ó, tem coisinha, um creminho com probiótico. São os skin biotics, né? Que são pra aplicados direto na pele, também exato. tem isso, né? Explica aí pra gente até como é que tá a tratamento de doenças dermatológicas, hoje você tem ali a probiótico-terapia de uso tópico mesmo, né? Mas sempre associado com o tratamento intestinal, né? Ah, sempre, né? Então não é só... Não é um... Skincare probiótico. Exato. Então, assim, é uma associação de tratamento, né? Sim. Ele entra com outras terapias. Isso é produtivo? Como que está sendo o resultado disso, assim? Assim, a gente vê que, até pegando em dados da literatura, você vê que o efeito é positivo, né? Você modula a microbiota da sua pele e isso vai trazer um impacto pro tecido. Então, assim, hoje a gente vê que a gente está mudando um pouco o perfil, né? Dos tratamentos, e a probiótico terapia, o uso de micro-organismos, enfim, vem entrando com força. Probióticos de última geração, até os biomumps, né, que são fragmentos bacterianos que vão trazer essa resposta mais anti-inflamatória, enfim. Então, a gente tem ali avançado, né, a ciência tem avançado nesse sentido e tem criado produtos que são, que agem diretamente sobre foco de lesão, né, no tratamento da doença específica propriamente dita. Então, acho que isso é um ponto positivo, pensando em avanços no tratamento, né? Para acne tem alguma coisa assim? Tem. A gente tem skin biotics para acne, né? Você passa, por exemplo, produtos cosméticos que tem ali probióticos na sua composição que vão modificar a tua microbiota cutânea. São todos manipulados ou se você... Hoje a gente tem muito produto pronto? Não, tem produto acabado, mas você consegue manipular muita coisa.
Então a indústria farmacêutica e a magistral hoje já estão bem preparadas para lidar com esse tipo de... Qual que é a tua preferência, para os seus pacientes? Eu Prefere gosto, montar, tipo... eu gosto da magistral, porque eu consigo personalizar. Magistral é manipulado, É, o tá, manipulado. gente? Vai Então, assim, eu manipular. consigo criar a minha prescrição. Então, Caldeirão do Rodrigo. É, tipo uma bruxaria. Eu falo mesmo, é uma bruxaria. Então, Sim. eu consigo colocar, Uma além dos pitadinha. probióticos, exatamente, outros ativos. Então, Sim. assim, a gente brinca com a prescrição, né? E deixa aquela fórmula mais personalizada para o paciente. E como que isso tá a nível de padronização? Porque a gente sabe, né, que alguma coisa via oral, não são todas as farmácias que estão adaptadas para a gente fazer um probiótico, né? Porque tem o gênero, a espécie, tem a cepa, tem um númerozinho. Sim, sim. Então tem muita coisa que se vende e não é para aquele propósito. E como que tá essa questão para a pele? É um pouco diferente ou também funciona no mesmo esquema? Não, no mesmo esquema, mas eu acho assim que é mais a parte... porque a farmácia, ela coloca aquilo que você manda colocar. Então, acho que a gente tem que mudar, assim, ou conscientizar e instruir quem está prescrevendo. É que às vezes tem uma farmácia que não tem aquela especificação toda, É, né? então- Ela nem sabe o que ela tem, na verdade. Exato. E assim, quando a gente fala de probiótico, o armazenamento muda a característica do produto. Sim. Tem toda uma questão... É delicado trabalhar com probiótico, né? Uhum. Quem tem farmácia sabe do que eu tô falando. Então, como você armazena, questão de umidade, questão de temperatura. Então, isso vai influenciar até, de repente, no tratamento, né? Uhum. Então, isso a indústria consegue driblar. Então, o produto industrializado, nesse sentido, ele tem essa vantagem. Uhum. Porque a gente, para ele vender aquele produto, para a indústria vender aquele produto, ela tem que garantir que aquele está funcionando, que foi armazenado daquela forma, que tem todo umas... Que aquele Tem bichinho um- que você quis o nome, o exato. sobrenome e a Tem um genética dele tá critério lá. ali dentro. Aham. Agora, a magistral não tem tanta essa segurança, tem que tomar Sim. cuidado, né? Esse é um mercado novo, né? Não só no Brasil, mas em todo lugar. A gente É tem uma que estar vendo adaptação, onde é que pisa. né? Porque tem muita promessa de produto e a gente acaba vendendo, né? Fazendo a venda em consultório, né? Indiretamente. Ó, esse produto seria A gente interessante, indica, mas a né? farmácia tem que entregar a mesma coisa, né? Exato. E em relação à parte hormonal, que a gente sabe também tem umas bactérias lá no intestino que controlam nosso nível de estrogênio, Exato. né? E isso em relação à flacidez, retenção de líquido, explica um pouquinho para nós. Celulite é muito influenciada pela questão intestinal. Lipedema, que está crescendo muito. Nossa, lipedema agora tá estourando, Tá estourando, né? né? Instagram e pessoal vascular falando Exato. sobre isso. Então a gente vê muito assim Que é uma influência. condição complicada, né? Exato. De resultado. E eu falo assim, ó, celulite e lipedema são duas condições que têm relação Lipedema, com a como é que a gente poderia questão traduzir, hormonal. professor? Aquela perna é cheia de... Eu já não É tenho um aquela uma desenho. perna edemaciada, né? Aquela perna pesada que o paciente sente desconforto ao É andar. mais quadril, né? Cansaço. Perna. Exato, né? É como se fosse uma perna muito, muito cheia de celulite, né? Da coxa É até uma o joelho. perna extremamente demasiada, desde da região superior, né? Da região glúteo-femoral até a canela. Genético, né? Tem predisposição genética, né? Na maior parte das vezes existe essa predisposição, mas é um fator muito influenciado por questões hormonais, né? Então, a gente vê que celulite e lipedema são predominantemente femininos. Uhum. Então, você tem ali o estrogênio. Estrogênio independente. Exatamente, né? Sendo talvez um dos principais fatores etiológicos. Não é o único, mas a gente coloca como talvez o principal, né? Assim, ele que dá o gatilho, o start, para que as coisas comecem a acontecer ali na pele. Uhum. E o intestino participa muito disso, né? Então a gente sabe que os hormônios sexuais, o estrogênio, ele é Gente, eu vou fazer uma metabolizado. pausa, pessoal, presta atenção nisso aqui, que tem muita Tô dando gente que aula, não parece que para sabe. pós-graduação. Tá indo muito bem. Gente, vocês não sabem, estrogênio tem a ver com o intestino. Sabia disso? Muito. Prof. Rodrigo vai explicar. Então, Vai assim, lá. a gente sabe que todos os hormônios sexuais, inclusive o estrogênio, é metabolizado no fígado. Então sofre ali as reações de primeira, segunda passagem, e depois são excretadas ali pela bile e caem no intestino, né? A segunda passagem, o metabolismo de segunda passagem, que a gente chama de reação de conjugação, ele liga, né, o estrogênio a uma substância chamada de ácido glucurônico. Então ele inativa a função do hormônio. Ele já está apto para ser excretado. Então ele é conjugado ali ele é misturado ali na bile e aí ele cai no intestino. Aquele hormônio que você não usou, né, Rodrigo? Exato, Fez aquele um que ciclo, ficou passou, grávida, exato. passou, não usou, tchau, estrogênio, vai Exatamente. Daí ele é metabolizado, né? Sofre ali a segunda passagem de conjugação, né? Glucuronização e cai ali a nível intestinal. Se a paciente ela tem qualquer tipo de alteração a nível do intestino, seja ali uma permeabilidade ou uma disbiose, uma alteração de flora, né? Algumas bactérias gram-negativas, em especial o Clostridium, ela secreta uma enzima chamada glucuronidase. E ela desfaz essa reação de segunda passagem. Porque ela utiliza, né, o ácido glucurônico como fonte de energia. Só que reativa o hormônio.
E aí esse intestino permeável faz com que o hormônio entre de novo na circulação. Catapulta o estrogênio de volta. Exatamente. E aí ele entra na circulação com atividade biológica. Aí você tem aquele que você produziu, mas esse que Mas voltou. o que voltou. Hello, Então, voltei. assim, exatamente, né? Passou pelo ralo do intestino, entrou no organismo, Voltou. vai exercer função. E, gente, essas bactérias que fazem isso são bem aquelas bactérias, aquelas pessoas que comem o que a gente não quer. Exato, que é dieta proteolítica, exatamente. dieta cheia de proteína e de Exato, gordura. Exatamente, Que não são tem as bactérias fibrinhas que a gente ruins, quer, né, né? Rodrigo? E aí, o que a gente tem que falar para esse paciente? Que o tratamento da celulite, do lipedema, enfim, tem que primeiro... da endometriose, que também é uma doença estrogênio dependente. Todos os estrogenias, né? A Exato. questão de a gente baixar essa... A gente tem que tratar o intestino primeiro. Sim. Ou primeiro tem que prestar atenção na função intestinal. Então aquela paciente que Sim. fala, puxa, eu não vou com certa frequência no banheiro, minhas fezes são geralmente mais ressecadas, ou elas são muito fluídas, ou seja, que você consegue perceber que tem uma alteração no intestino e ela traz essa queixa da celulite ou do lipedema, gente, presta atenção nesse sintoma. Exatamente. Porque a gente vai ter que tratar primeiro aquilo ali para depois diminuir, né, tratar a causa, o efeito colateral. Então, se o tratamento final é estético e a gente quer também arrumar a casa, como é que a pessoa vai fazer um tratamento de celulite ou máquina ou qualquer outra Exato. coisa, né? Vai investir uma grana ali, se não olhou o intestino, não olhou a parte hormonal, não olhou o que está comendo. Exato, É né? muito raso, fica muito superficial, né, o tratamento. Fica aquela coisa que a gente conversou no começo, fica só no paliativo, né? Tipo, Secar, fica a vida enxugando inteira, já gelo. faz um programa pontos Exato. na clínica. É. E fica lá, porque o dia que parar de manusear aquela perna, o dia que parar de usar aquele aparelho, simplesmente o tratamento não adiantou. Não é isso, né? Que não foi Não. feita uma avaliação completa, A né? gente quer tratar o paciente como um todo. E aí você tem um reflexo, né, daquele tratamento global do paciente na pele. E em relação aos tratamentos estéticos, então seria isso: a celulite, a flacidez, né? Relacionadas... lipedema agora, né, que a gente lipedema. tá trazendo para a parte estética, porque tem muito procedimento estético associado ao tratamento da doença também, né? Sim. Drenagens, uso de... Esse sim é um tratamento contínuo, né? Esse é um tratamento mais a longo o paciente com prazo. lipedema, de fato, como você falou, o tratamento ele é contínuo, né? A gente diminui muito a clínica do paciente, mas quem tem lipedema tem que prestar sempre atenção na doença. Aí o objetivo mais seria dor, o alívio do peso. Trazer o conforto pro né? paciente, O conforto. né? Melhorar a qualidade de vida dele, né? E tem muitas mulheres que quando A elas... estética chega a melhorar elas quanto? Uns tratam. 80%? Melhora tudo isso? Como é que é a Olha, se estética do lipedema? a gente for pensar no tratamento em termos Completo. de... não, Associando até em intestino termos e de tudo. procedimento, enfim, Uhum. você consegue ali 40%, 50% de melhora, né? Então é significativo, super lipedema. significativo, super, né? É. Então, para quem tem e sabe do que eu tô falando, né? Trazer uma melhora nessa proporção Uhum. é muito gratificante. Muito importante. E você está tratando também as questões de autoimunes de pele, rosácea, psoríase? Isso aí a gente essas pega, coisas né? acaba Então, vindo acaba também? aparecendo, né? Então, principalmente dermatite atópica, aparece bastante, que na maior parte das vezes tem relação com doenças autoimunes, né? A própria psoríase, eu não pego muito paciente com psoríase, já peguei, né? Aham. Mas mais dermatites, alergias Dermatite. de E pele. questão de cabelo, tá fazendo as alopécias? A alopecia areata aparece, é uma doença autoimune também, né? Mas a gente pega mais a parte hormonal, né? Hormonal, que daí. ou carência nutricional, né? Aham. Que é mais comum nas mulheres, Então né? você tá mais em pele mesmo, mais em pele voltada pra estética. Mas pra estética, assim, cabelo aparece bastante, né? Principalmente homens, hoje eles têm se preocupado bastante com a parte capilar, então alguns tratamentos como mesoterapia, né? Mas homem não pro tem muita coisa pra se LED. preocupar, né? Ele pegou cabelo, vai no cabelo. Homem Então já assim, e sabe que os homens estão mais hoje Estão se preocupando se mais. preocupando mais com a questão estética, estão mais vaidosos, né? Então Mas assim, o homem busca mais o quê? Cabelo, e emagrecimento. emagrecimento. Gordura localizada. Então, assim, a gente faz bastante tratamento em homens, mas pra tirar aquela barriguinha, aquela pochete, aquela flancozinho, né? Então, Gente, eu vou falar do intestino de novo, vão dizer que eu tô puxando a sardinha, mas Rodrigo, você me ajuda a defender. tá bom. A microbiota ela tem uma função metabólica, tá, gente? Quando a gente Super. trata as questões de doença autoimune, regularizando o intestino, os processos inflamatórios, o paciente vem e fala, mas doutora, o que você fez para emagrecer? A gente não fez nada, arrumou o intestino. Né? Não tem restrição calórica. A questão, né, Rodrigo, que hoje você, como nutricionista diferenciado aí, super especializado,
você deve escutar muito a questão de, faz uma dieta de ponto, faz uma dieta. Hoje a dieta não é quantitativa, ela é qualitativa. Essa dieta dos pontos leva muito em consideração. Ou uma dieta muito restritiva. Como é que a gente vai repor tudo que o paciente precisa com restrição? Não tem como, né? Então, hoje a gente já saiu desse formato, né? Dieta do ponto, enfim, que leva só em consideração, às vezes, caloria. Né? Essa de não calorias é só calorias, né? Eu vejo principalmente adolescente ou os mais jovens. Quanto que eu tenho que comer por dia? Aí dá pra converter em hambúrguer, em uma Coca-Cola, então, um assim, sorvete? não dá pra levar mais isso em consideração, né? Porque a gente tem que pensar no teor de nutrientes que o alimento te fornece. Isso é uma troca inteligente, isso é raciocinar em cima do alimento. Então, se eu ficar só pensando na caloria, fica muito simplista, né? E aí nem precisa de nutricionista, porque daí qualquer um consegue fazer. Você pega lá uma tabela na internet que fala de quantas calorias tem determinados alimentos e você faz as suas substituições. Mas isso nem sempre vai trazer o melhor resultado em termos nutricional. Então, assim, hoje a gente pensa mais no perfil do alimento em termos de nutrientes mesmo do que caloria. Né? Exatamente. Porque às vezes o alimento ele pode até ter uma densidade calórica maior, mas ele está entregando mais nutrientes que às vezes é aquilo que o paciente precisa naquele momento. E aquilo vai de repente ajudar ele a emagrecer, né? Não, e as pessoas às vezes, claro, não tem como raciocinar isso, mas assim, como que vai profunda essa questão da microbiota, que você vê se você tem aumento da permeabilidade, você tem disbiose, você tem diminuição de PYY, de GLP-1, e você vai ter aumento da tua fome. Exato. Então, realmente, por um desequilíbrio ali a nível de microbiota, você vai trazer diminuição da saciedade, você vai comer mais. Por exemplo, você tocou num ponto importante, né? Então, o teu intestino produz algumas substâncias, alguns hormônios, as incretinas, né? GLP-1, PYY, a própria colecistoquinina, né? Que controla fome e saciedade. E muito do que estimula a produção dessas incretinas vem do que o teu intestino produz. Por exemplo, a gente falou de fibras, né, anteriormente, né? A fermentação das fibras produzem os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta estimulam a produção de GLP-1. Que é um hormônio, né, anorexígeno. Ou seja, que é aquele que o pessoal usa hoje na canetinha, chamado de Ozempic. Que o intestino produz. Então, necessariamente, se a gente pensar, né, de fato, nós temos isso, né? A gente não precisa comprar, que a gente caro, não precisa né? usar e que traz um monte de efeito colateral, né? Inclusive na pele, né? Hoje, recentemente, ficou um burburinho na internet sobre Ozempic Face. Você chegou a pegar esse frisson na internet? Não, contei. Que, de fato, né, a pessoa perde peso e fica com aspecto envelhecido do rosto. Exato. Cadavérica. Exatamente. Por quê? Porque foi um tratamento de emagrecimento a curto prazo. Rápido. E que o paciente não estruturou a pele dele. Até a gente fala isso, eu faço muito isso em consultório, né? Durante o tratamento de emagrecimento, a gente pensa na estrutura da pele. Para ela não chegar num nível de flacidez que o paciente se olha e fala, não, eu envelheci demais e eu quero engordar de novo para ter aquela face. Que aí, no geral, uns 350, 500 gramas por semana para ir... Exato, nem precisa ser... acomodando essa pele, então, né? assim, essa restrição nem precisa ser tão severa, né? Eu trabalho com uma restrição de 300, 350 calorias no máximo. Às vezes 500 no primeiro mês perde, depois já Exato. Acomodou, né? Não perde então, tanto. assim, para o paciente se adaptar, para ele não ter esses efeitos ruins, né? Do emagrecimento, é interessante você ir dar passos, não dar passos tão largos, né? O paciente ele precisa se adaptar. A gente sabe, né, que algumas medicações, se você está indo todo nessa linha de recuperar o sistema, de tornar ele todo mais funcional, de você trazer a fisiologia que a gente espera para que tudo funcione bem, o Saxenda é um remédio contra isso, né? Principalmente para quem tem problema intestinal. Né? Então, ele faz uma desbiose, quem é obstipado fica mais obstipado ainda. Então, tem paciente que realmente não aceita a medicação. Então, se a gente pode favorecer a formação dentro da gente, se eu posso ter a minha própria biotina, com o meu intestino funcionando, vou ficar fazendo suplementação a vida inteira. Né? É que hoje a gente tem assim, hoje a gente tá muito imediatista, né? Super! Né? Então, até no emagrecimento, as pessoas querem emagrecer da noite pro dia. Levou 15 anos. Exato. E quer, tipo assim, resolver aquele problema em um mês. E quando a gente fala de intestino, a gente sabe que fazer uma modulação intestinal, né, assim, para que as pessoas entendam, é interessante que os sintomas vão embora logo, né? Então, você começa a tratar o intestino, a pessoa, já não tô mais estufada, é 48 horas, começa a tratar uma SIBO, alguma coisa. É legal que o intestino te dá uma resposta rápida, né? Rápida, de sintomas, mas eu sempre falo, gente, pra gente manter, pra gente trocar uma microbiota e a gente manter isso saudável, Exato. é estabilidade. E eu sempre falo, né? Eu levo até puxando a sardinha pro lado da biologia, né? Ali é um ecossistema.
Sim. Então ali tem interação de bactérias, de bactéria com nutriente, com bactéria com fungo, enfim, é uma bagunça, é um caos. Sim. Então assim, esse caos sempre vai tender ao equilíbrio. Então as coisas elas se organizam ali dentro. Qualquer coisa que mude aquele perfil, aquele ambiente, vai tipo trazer um impacto por paciente. Ele vai perceber isso. Então quando as coisas começam a organizar, ficar bonitinho, o paciente, nossa, melhorou. Tô diferente. Hoje a semana eu fui todo dia no banheiro. Gente, isso é sinônimo de felicidade. Já me perguntaram, né? O que é felicidade? Eu sempre lembro dos meus pacientes. Eles sempre falam, doutora... Ir no banheiro todo dia. Indo no banheiro todo dia, como isso é bom. Mas é o termo enfesado, né? Já ouviu falar o termo enfesado? É a pessoa que não vai no banheiro. O que é uma pessoa enfesada, né? Ela é braba, ela é irritada, ela é mal-humorada. Então, é a pessoa que não faz cocô. Aquela pessoa que eu tava te contando ali que eu tinha uma paciente, gente. Claro que isso é um extremo, né? E a gente pega uma amostra viciada, realmente, que tem problema intestinal. Mas essa pessoa ela ficou 15 dias sem ir no banheiro. Ela viajou, ela cruzou 3 fronteiras, né? Mas assim, esse foi um episódio que ela viajou, gravou um quadro, mas ela é obstipada já de faz tempo. Mas como é que você vai pegar uma mulher que é obstipada, em que as fezes estão ali em contato com a microbiota, formando uma outra microbiota secundária, liberando toxina, liberando produto anti-inflamatório? E como é que você vai tratar uma pele assim? Não tem como, né? A pele vai responder de forma ruim, né? Tem que ir no banheiro todo dia, seu ideal, né? Eu falo assim, ó, pra você ter uma pele de pêssego, você tem que cagar uma banana. Essa foi a um melhor cocô bonito. que eu escutei nos últimos... É o Bristol 3, né? Bristol 3 e 4, Nike. Eu falo Nike. Exatamente. Já tá símbolo da Nike, aqui tá bom. Então assim, se você quer ter uma pele de pêssego, você tem que cagar uma banana, entendeu? É verdade. Porque ali é o formato das fezes que vai te dizer que o teu intestino tem um trânsito normal, que... Enfim, as fezes estão com o perfil adequado, né? Sim. E a pele vai refletir isso de alguma forma, E o né? organismo é lindo, né? Eu sempre falo assim, para chamar a atenção do paciente. Gente, o nosso ânus ele é uma estrutura autolimpante. Então, Sim. as fezes têm tudo. Tem a consistência certa. Se você está comendo bem, o processo é lindo. É lindo, vai acontecer naturalmente, Vai sair né? a tua banana, o Nike 3, vai sair um negócio tudo certo lá. O ideal é nem sujar o papel, gente. Nem sujar o papel. E daí as pessoas começam a notar isso. É interessante que a pessoa fala, nossa, gente, doutora, você não sabe o que aconteceu. Eu falo, o quê? Eu falei, não precisa trazer, é só mandar foto. Não traz. E assim, às vezes até a gente, por exemplo, eu uso alguns marcadores, por exemplo, o Indican, né? Que é um exame que a gente usa para avaliar permeabilidade, desbiose. Legal. Sim. Então, e é assim, acessível. é acessível, né? Não é tão porque caro. Porque tem muito exame caro de microbiota, que a gente também sabe que não traz uma significância clínica muito grande que vai mudar. O paciente, às vezes, não é viável, né? Financeiramente. Sim. Então, você tem alguns exames que são baratos, como exemplo, por exemplo, o Indican, e que já te ajudam a ter um norte, né? Um direcionamento em termos de tratamento. Legal. E aí, a gente acaba se apropriando dessas ferramentas, né? Na clínica. E aquilo que a gente usa todo dia, né, Roy, é aquilo que a gente tem a prática, é aquilo que serve. Exato. Não adianta vir uma coisa super... E é uma coisa complicada, e a gente tem que pensar no paciente também, né? Porque assim, não tem como você, de repente, colocar uma prescrição tão cara, um tratamento tão caro e o paciente não aderir àquela proposta, né? Exatamente. Você tem que trabalhar com a realidade, né? Com a realidade. E o legal é que o intestino não é difícil, porque o intestino, a realidade é comida. É comida. Né? Então, assim, é uma ferramenta barata. A realidade difícil é o paciente chegar em casa e fazer. Né? Eu sempre falo, puxa, existem algumas condições para o seu intestino funcionar bem. Por exemplo, você vai pegar alguns artigos, para você ter uma boa saúde intestinal, é 1 quilo de vegetais por dia. É 1 quilo de alface, é 1 quilo de cenoura, é 1 quilo de fruta, enfim, dessa diversidade de vegetais que a gente tem, os estudos falam, você quer manter uma boa saúde intestinal, uma boa microbiota intestinal, é 1 quilo. O número cabalístico é 1. É 1 quilo de vegetais. Aí entram frutas, legumes, verduras, folhas e um montante disso tudo tem que dar ali 800 a 1 quilo. E é engraçado, hoje, não sei se você reparou isso, eu não passo direto, mas com os pacientes vêm falando comigo, a questão de você passar o básico, a comida de verdade, a pessoa... achar que aquilo é ruim, que aquilo é difícil, que aquilo... Exato, porque ela tá tão acostumada, né, com o rápido, com o fácil, com o prático, que o normal ficou anormal. Ficou difícil. A gente usa a comida como muleta, né? Hoje a gente tem ali o alimento, né, como, de fato, algo facilitador. Então, hoje a pessoa não quer passar ali horas na cozinha preparando, né, enfim. Então, isso para ela é um fator que tira o tempo dela para estar fazendo outra coisa. A gente com certeza trocou saúde por conveniência, por rapidez, por preço até. Essa é a palavra, conveniência. Porque orgânico, tudo isso, sem aquilo então, é mais caro. Isso, né, com certeza é um fator que vem trazendo aí muitas doenças que a gente trata hoje em consultório. Então, essa conveniência que coloca o alimento já preparado na tua mesa, isso é um gatilho para um monte de problema, né? E assim,
quando você prepara o teu alimento, você sabe o que você está colocando, né? Como você está preparando. Então, isso por si só já é um indicativo de que você está cuidando da sua saúde. Né? Ou seja, você está manipulando a comida. E isso você consegue... essa percepção você tem nessa prática, né? De pegar, de cheirar, de experimentar, de colocar os seus temperos, né? De colocar a quantidade de sal que você precisa. Então, isso vai impactar diretamente na sua saúde. É, né? legal. Na verdade, a gente sabe E a gente o que tem que abandona fazer. isso, né? A gente sabe, sabe, né? Tem que diminuir álcool, tem que pôr comida de verdade, tem que Exatamente. desembalar menos e descascar mais. Hoje é uma época que a gente muito se alimenta, mas pouco se nutre, né? É uma coisa tudo meio Exato. vazia, meio... É o perfil da industrialização. E a gente não constrói saúde assim. Essa é uma coisa que para alguns vai chegar mais fácil, né? A pessoa vai concluir isso, geralmente, né? Tô fazendo avaliação, não tá legal isso que eu tô fazendo. E tem gente que, infelizmente, é por uma doença, que vai O bom parar é e que vai tem algumas ter pessoas que retroceder. percebem isso com antecedência, né? E tem pessoas que Os só abençoados. são pessoas que vão te procurar ajuda só quando alguma coisa de ruim já Estourou. apareceu, Então, é percepção, né? Então, isso vem da informação que o indivíduo Ou recebe. vai ser por percepção, ou vai ser por necessidade. né? Ou pelo amor ou pela dor, né? Por algum método vai ser. Exatamente. Mas escute, me fale. Então, a gente tem o nosso momento de reflexão. Me conte qualquer coisa qual que é a tua observação da tua carreira, da tua profissão, teu resultado, do mundo hoje como tá. Eu acho assim que a nutrição ela é uma ciência que ainda vai avançar muito, né? Então a gente está no início, na verdade, de uma era onde as pessoas estão começando a perceber que a nutrição é importante, né? Então mudar os hábitos, né, e fazer boas escolhas. Então acho que do cenário que a gente tem de ruim, né, da quantidade de pessoas obesas, enfim, né, as pessoas estão começando as doenças crônicas, né? As pessoas estão começando a ter consciência do que, de fato, a alimentação ela é fundamental para tratar talvez a maior parte dessas doenças, né? Então, nesse sentido, acho que a nutrição ela está ganhando um cenário, um espaço favorável. Só que a gente tem que avançar muito ainda em ciência, né? Em tecnologia, né? Acho que a educação nutricional ela tem que avançar bastante. E acho que a gente tem que fazer assim, né? Eu acho que foi o que a gente falou lá no início. Não tem mais como trabalhar sozinho. A gente depende do fisioterapeuta, a gente depende do médico, nas especialidades médicas, a gente depende do educador físico, a gente precisa ter uma parceria com o psicólogo, porque hoje tá todo mundo louco, né? Então, assim, aliás, é a doença do século, né? É a doença do século. Não tem como. Então, acho que essa integração entre as ciências vai ser fundamental para tratar o paciente hoje. Não tem hoje como olhar o paciente de forma isolada. Um profissional vai não dar tem conta como. aqui, não tem. Então, acho que essa integração entre as diferentes áreas da saúde é fundamental hoje para tratar o paciente. Eu acho que a gente tem que avançar nisso, nessas inter-relações. Né? Como que a gente vai interagir com outros profissionais para poder tratar o paciente. Concordo em gênero e grau. Você falou duas coisas importantes aí que eu sempre discuto aqui nos meus podcasts. Patrícia está ali de prova. O negócio é o seguinte, alimentação vem antes da medicação. Né? Então, claro, o Aristóteles já falava, né, que o alimento seja seu remédio, né? Então, a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde é primeiro alimentação, atividade física, depois medicamento. Então, a gente vem de um momento, né, em que a medicina, a gente foi educado para passar medicamento. Exato, né? Não para estudar a fisiologia e quais as vias alteradas e onde que a gente pode interferir nisso para que esse processo não avance. Não, a gente vai dar um medicamento lá para tratar um sintoma. Sim, mas o que causou isso? Não, nós estamos tratando sintoma. Exato. Então, a gente está fazendo o caminho contrário, né? E a gente vê que o médico não é prioridade em todos os processos, que realmente alguns, essa parceria realmente com o nutricionista. Eu, desde a época que eu comecei a tratar, que foi em 98, que eu me formei em 98, então, eu sempre tive Nutri comigo. Que legal. Eu nunca tive. Mesmo a gente não tendo entendimento da microbiota, então, um paciente que tem uma úlcera e que você trata. Ali a gente tem a questão de ansiedade, tem a questão do que ele está comendo. Aquilo ali a gente tem que acompanhar, tem que ter um nutricionista, nem que seja para dar uma informação e como que vai ser para orientar dali pra a frente. forma de preparo, né? Então, assim, tem que ter hoje, né, essa parceria. Doença de Crohn, retocolite, síndrome do intestino irritável. Então, então, como que você faz um tratamento, por mais que seja medicamentoso, se a pessoa não tenha retirado do gatilho, ela não tem nem a consciência do que está usando ali. E então, às vezes é o alimento que às vezes está desencadeando, né? Então, assim, tem que ter essa orientação. Acho que hoje, né, como a gente estava discutindo, não tem mais como trabalhar sozinho nesse cenário, né? Não tem. E é realmente uma equipe já multidisciplinar, não somos só nós dois. Não, é uma questão de realmente o psiquiatra. E as doenças hoje estão nesse perfil, né? Tem vários
personagens da área da saúde tratando de Sim. diferentes formas as mesmas doenças. Então, acho que isso tem que ter essa ligação a gente tem que ter, essa consciência da interação a gente tem que ter, né? E o que a gente tem que ter é a humildade de saber onde é que cada um tá a sua função, Exato. né? Eu sempre falo assim, ó, você pega o rabo do elefante, você vai dizer, é um elefante, tu tá certo. Exato. Eu vou pegar a tromba do elefante e vou falar, é um elefante, eu também tô certa. Tá certo. São pontos de vistas diferentes, onde os médicos, onde as especialidades, onde os vários profissionais da área de saúde se complementam, e a gente tem que ter humildade para trabalhar junto. E assim, saber sempre ouvir, né, cada profissional Sim. para poder levar em consideração a opinião, enfim, daquele colega, né? Isso, eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Justo por causa disso do intestino. A gente recebe paciente de psiquiatra, a gente tentar ver a Exato, neuromodulação, tentar exato. diminuir ou tirar, né? Essa questão do pessoal da reuma, as doenças autoimunes, né? Então hoje a gente realmente está vindo, eu acho que está abrindo essa consciência, né? Ainda bem, né? Porque isso, a única pessoa que tem ganho com isso é o paciente. É o paciente, né? E assim, a gente está evoluindo muita coisa. Hoje a parte da suplementação, dos nutracêuticos, de compostos bioativos, né? Hoje a gente consegue isolar determinada substância e trabalhar com aquilo, né? Então acho que... Nossa, a nutrição evoluiu muito, hein? A gente tinha só comidinha antes, É, agora não, tem... hoje a gente consegue ter muita ferramenta, né? Então acho que a perspectiva no futuro é positiva, né? Em termos de tratamento, de acolhimento do paciente, Sim. né? Então acho que nesse sentido o paciente só tem a ganhar com essa evolução. Exato. Rô, onde é que você está atendendo e quem quiser te procurar, fazer uma consulta com você? Olha, eu sou de Dos Curitiba, cursos você já falou, né? né? Do curso você já falou, a gente vai colocar ali depois Exato. no final. Sou de Curitiba, minha clínica é ali na Euclides da Cunha, aqui no Batel, muito próximo daqui do estúdio. E eu atendo de segunda a sexta, quando eu tô em Curitiba, né? Às vezes eu tô em São Paulo, tô viajando, dando aula, palestra, enfim, mas geralmente de segunda a sexta. Quer deixar algum telefone, Rô? Pode ser o meu? Pode. Pode, só não Pode. vão passar trote depois pra mim. Gente, é um telefone para assuntos profissionais. São os profissionais. 41 99631 1346. Patrícia, anota, depois coloca ali, né? Tá? Daí vamos E colocar quem quiser o meu Instagram... Achei interessante o curso, a gente colocar do curso. Lá no meu Instagram tem basicamente Tem o link ali lá pra... tem o link para Então deixa os o Insta cursos, pra nós aí. né? Meu Instagram é Rodrigo _, nutricionista _. Beleza. Então tá bom. Rodrigo, agradeço Eu que aí agradeço, foi um a prazer. abertura que você Foi deu aí ótimo, para os meus né? amigos do intestino. Ótimo, muita informação. Muita. A pessoa entender que realmente tem vários eixos, várias conversas e que a pele não está sozinha, Não está largada sozinha, no corpo. Não é porque ela é um anexo que ela merece menos atenção. Muito Que, pelo aliás, é um contrário. órgão de proteção Super, e defesa né? nosso. É uma barreira, né? E que se já tem alguma coisa exteriorizando nela, realmente lá Tem um dentro probleminha. tem situação um pouco mais causando, avançada, né? ela seria talvez a ponta do iceberg, né? É ver- uma manifestação clínica, né? Sim. Então tem que olhar com atenção, né? Eu sempre falo, a pele ainda é um componente do teu sistema imunológico, é uma barreira física, né? Exato. Então ela te impede de entrada de micro-organismos, de patógenos, de agentes físicos, químicos, enfim, que podem trazer alguma doença. Então ela é um componente importante do teu organismo. Amigos do intestino, muito obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui. E se você achou essa informação interessante, passe aí para os seus amigos para eles conhecerem mais sobre o intestino e a pele. E até o próximo episódio.